meu povo, tudo bem com vocês? Pensei muito antes de vir aqui para falar a respeito, mas eu falei, cara, tá sendo muito comentado hoje, muita gente fazendo posts, enfim, então eu vou falar. Primeiramente, eu sou a favor da prova da OAB, então se você acha que eu sou contra e queria uma opinião a respeito disso, pode já fechar esse videozinho que não é para você, porque eu sou simplesmente a favor da prova. Essa dificuldade da prova da OAB, gente, não é de hoje, é desde quando eu fiz a minha lá em 2007, tá? A primeira prova que eu fiz da OAB, a gente podia fazer no 10º semestre a primeira fase, se você só faria a segunda fase se você tivesse colado o grau. Então, essa primeira prova que eu fiz em janeiro de 2007, a gente passou na primeira fase e teve uma reprovação em massa na segunda fase, de passar tipo 4 pessoas. E quem fazia a prova era o OAB Mato Grosso. Diante de milhões de críticas que existiram na época, saiu a prova da OAB-MT, acho que do país inteiro, e teve uma examinadora que foi a CESP, né? Agora é a Fundação Getúlio Vargas, na época foi a CESP. E eu fiz a prova da CESP. Uma prova muito difícil para quem não era acostumada, né? Quem faz concurso público, ótimo, faça o CESP de olho fechado. Mas para quem está fazendo a OAB é uma prova muito diferente, uma prova que exigia muito, tá? Tanto é que, tipo, eu não gostava de penal, e eu estudava muito civil e processo civil. Eu gabaritei penal e processo penal e praticamente zerei processo civil, para vocês terem uma ideia. Então é uma prova que não tem como você saber. Acontece que as pessoas, quando começam a fazer o curso de direito, isso é lá no começo, elas acham assim, o curso é meio período, eu só estudo véspera de prova e tá tudo certo. Tem gente que consegue assimilar dessa forma, tem gente que gosta de estudar assim, só que é um estudo, gente, limitado. Tá? Se você estuda só para passar, só para fazer prova, é um estudo extremamente limitado. Eu falo isso porque eu fui aluna, eu falo isso porque eu dou aula há 14 anos e eu sei quando o aluno ele estuda constantemente e eu sei quando o aluno ele estuda para passar na prova. E eu vou falar uma coisa muito séria. Isso é para quem estuda, tá, gente? Para quem não estuda, eu não tô nem aí. Tipo, isso aqui não serve para pessoa que não estuda. Mas para quem estuda mesmo, é aquela pessoa que desde o começo do curso, desde o primeiro semestre, ele aproveita todas as matérias, seja filosofia, seja introdução ao estudo do direito, né? Direito Civil 1, ele está absorvendo o conteúdo, ele está anotando, ele tem o hábito de uma leitura. Ele já começa a partir do 5º e 6º semestre da faculdade a fazer exercícios, pegar provas passadas de OABs antigas e começar esse hábito. Ele não deixa para a última hora. Então ele já começa a criar esse hábito. Eu passei sem cursinho na época, eu fiz só cursinho para a segunda fase, porque para a primeira fase eu falei, cara, não rola, tem que estudar só, enfim, eu achava que era melhor estudar sozinha. Então na minha época tinha livrinhos de resumo que a gente comprava, lia e passava, estudava. Mas eu entendi que não era só por essas leituras, era por uma bagagem que eu já tinha desde o primeiro semestre da faculdade, que era o meu hábito da leitura. Lá em casa, minha mãe sempre incentivava a gente, por ser professora, a estudar um pouco por dia. Então, matéria dada, matéria estudada, matéria dada, matéria estudada. Então, se eu via hoje uma matéria de, sei lá, primeira aula eu ia ter civil, segunda aula processo civil, eu chegava em casa à tarde, eu estava no estágio, chegava à noite em casa, revisava, pegava o caderno e revisava civil, processo civil, fazia as anotações do código, fazia a leitura de uma doutrina, entendeu? Fazia as minhas anotações. Então, era todos os dias eu fazia isso. Tanto que final de semana eu nem fazia nada, eu ficava de boa, tipo, ia para shopping, fazia outras coisas da vida. E aí, a partir do 6º semestre da faculdade, eu comecei a imprimir provas da OAB. Então, todo mês eu fazia, depois eu passei a fazer quinzenal e depois eu fazia semanal as provas. Então, eu já sabia mais ou menos o que ia cair, porque as questões se repetiam e tudo mais. Quem acha que vai estudar depois que acabar a faculdade, ou depois que, sei lá, gente, acontecer qualquer coisa e aí para conseguir passar, é mais complexo. Tem pessoas que conseguem? Tem pessoas que não, que ela tem que estar estudando sempre. Um conselho que eu dou para você, de quem já passou muito por isso a vida inteira, tá? É estudar um pouco por dia. Cara, você assistiu a aula, tomou nota, chega na tua casa, leia o que o professor deu, leia o que está no livro, leia o que está no código, faz pesquisa. Ali a gente, em sala de aula, a gente dá para vocês
o resumo do resumo, porque como que em 4 meses eu vou conseguir passar uma matéria do semestre todo? A gente compila tudo que cai em OAB, tudo que cai às vezes ali em concurso, o que você vai ver na vida prática, às vezes para você que não quer nada disso, mas é dono de um lugar específico, de uma loja, tem comércio, o que você pode aproveitar, porque na faculdade a gente não é obrigada a fazer vocês passarem na OAB, a gente é obrigada a passar o conteúdo para vocês. A forma como vocês vão estudar e vão se adaptar é por conta de vocês mesmo. A gente passa ali a mensagem, o que deve ser passado. Mas a possibilidade de aprofundamento, de estudos maiores é com você. Só que, infelizmente, nesses 14 anos que eu dou aula, nunca teve uma pergunta que me fez rebater uma coisa muito complexa. Porque você vê que as pessoas não estudam, elas não têm o hábito da leitura. Então, assim, eu digo coisa básica. Estudei, vi, não entendi, peraí, vou perguntar, deixa eu tomar uma nota aqui, eu vou perguntar algo que eu não entendi da semana anterior, como que eu posso fazer? Não existe isso. As pessoas, elas estudam mesmo de última hora, estudam mesmo a sua grande maioria para passar e tudo mais. Existe aquele grupo que estuda constantemente e ele sabe, assim, o nível que ele está. E tem gente muito boa mesmo que fez a prova e achou a prova muito difícil e não conseguiu passar. Você não é uma pessoa burra, você não é uma pessoa desacreditada, pelo contrário, você é uma pessoa muito esforçada, você é uma pessoa muito inteligente, mas acontece sim de você não passar. Ninguém é obrigado a passar de primeira, a passar de cara no exame da ordem. Existem situações em que envolve não só o conhecimento, mas envolve o seu aspecto mental, o seu aspecto físico, entendeu? Eu tenho uma amiga minha, uma grande amiga, que demorou 1 ano e meio para passar. Por quê? Nervosa, ansiosa, vomitava antes de ir, chegava na hora da prova, passava mal, ficava no banheiro um tempão, porque não conseguia, ficava afobada. E aí a gente faz o quê? Então, para fazer uma prova, é junção de vários aspectos. O psicológico muito bom, tá? A sua saúde física e mental também conta, né? Então, são uma série de fatores. Então, eu não acho que você deva se considerar bom ou ruim por conta de uma prova, entendeu? Que tem 3 vezes ao ano, por enquanto tem diminuído por causa do Covid, mas tem várias vezes. É uma prova que você vai sim passar, você vai conseguir, como é que fala? Conseguir tirar a sua vermelhinha, você consegue fazer isso. Agora, se vai ser de primeira, se vai ser daqui 1 ano e meio, se vai ser 2, não se sabe. O que você não pode fazer é sair frustrado de uma prova, ficar num estado depressivo muito grande e falar, isso não é mais para mim. Não, se é o seu interesse, é a sua vontade, vai, se joga, faz essa prova com o maior amor do mundo que você sentir. E é isso, gente. Não tem como te definir por uma prova, por uma leve situação. Agora, realmente a prova tem que existir, tá? Porque como há muita faculdade de direito no país, não tem como. Não tem como, vai ter que ser feita uma seleção de outra forma. Ah, mas o vestibular, gente, esquece, o vestibular não seleciona mais como era no passado, aquela concorrência, aquela coisa. Hoje você faz uma prova, uma dissertação, se for mais ou menos, você escreveu mais ou menos, a pessoa entra. Uma sala de direito e de outros cursos que eu já dei aula não é uniforme, existe gente muito inteligente, existe gente mediana, existe pessoas que nunca leram um livro na vida, que já teve situação disso. Então, onde que eles vão tentar nivelar? Lá na prova da OAB. Entendeu? Mas o que cabe a você, desde o primeiro semestre do seu curso, absorver, ter o hábito da leitura, todo dia um pouco, todo dia absorver algum conteúdo, tirar as tuas dúvidas nesse momento e não deixar para a última hora. Se vai dar certo essa prova de manhã, se não vai dar, se você já corrigiu, se você não corrigiu, se você corrigiu, passou, beleza, estuda agora, faz segunda fase que vai dar tudo certo. Se você não passou, cara, não estressa, de verdade, falando sério, porque vai ser só pior, você vai só afundando. Tira um dia hoje para você ficar de boa, retorne seu planejamento de estudo, faça bastante exercícios, leia coisas também que não seja só do direito fora, para você também não ficar 24 horas só pensando nisso. Tenha tempo para você fazer outras coisas, para ver coisas diferentes, escute uma música legal, encontre, mesmo que virtualmente, quem você gosta e não fique focado só nessa prova. Porque aí, gente, não tem ansiedade também que não... Né? Porque a ansiedade ela consome muito, então não tem uma cabeça que funcione só em uma coisa, você precisa viver outras coisas também, certo? Boa sorte, gente, beijão.